Palavra dada e aperto de mãos. Você cumpre os seus acordos, a sua palavra empenhada? Vamos saber um pouquinho mais e falar um pouco mais sobre isso? Acompanhe aí com a gente. Bom, gente, quero trazer então esse tema, né? Esse é um tema que eu acabei trazendo já há alguns anos atrás no Holy Hour. E não sei quem está, talvez algum de vocês esteja ali, acho que foi lá no Castelinho do Batel, não lembro exatamente onde foi. Né? E eu acho que eu falei, puxa, né, não deu tempo de preparar alguma coisa, mas eu falei, eu vou trazer de novo porque eu acho que é sempre atual. Né? Então, você fala assim, mas palavra dada é aperto de mãos? Né? Nós vemos que cada vez que nós nos relacionamos, seja nos negócios, seja, né, nos nossos contatos, muitas vezes nós nos decepcionamos e decepcionamos pessoas por não cumprirmos a nossa palavra. Já aconteceu isso com você? Você fala, puxa vida, prometi tal coisa e não cumpri. Esqueci, né? Isso acontece. E conosco acontece. Às vezes não por esquecimento, mas talvez por má fé, né? Então, isso, a palavra diz como que funciona, o que é isso e que nos últimos tempos realmente não teríamos cumpridores dos acordos do contrato. E que a gente possa, então, ser muito mais diligente nisso. Porque a palavra dada, ela proferida, ela tem um peso. Né? Por mais que hoje não valorize, você fala, mas você não falou isso? Não, não falei. Mas falou, está gravado. E o cara fala, mas não era eu. Né? O cara, enfim. Então, quero trazer aqui para vocês promessa, né? Então, a palavra promessa, um substantivo feminino, né? Que se diz, lá no Aurélio diz, que é a afirmativa que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Compromisso oral ou escrito. Né? Então, eu posso fazer uma promessa verbal, não deixa de ser uma promessa, e uma promessa por escrito. Muitas vezes, você falou? Então escreve. Né? O que acontece? Então vamos colocar no papel? Vamos fazer um contrato? Nem sempre foi assim. Né? Nem sempre as coisas eram contratuais, formalizadas no papel. Aperto de mãos. O que significa? Quando você fecha um negócio, o que acontece? Chega lá no final, negócio fechado. O que significa esse... No fio do bigode, né? O que significa esse aperto de mãos? Assim, é um pacto que eu estou fazendo, um compromisso que eu estou fazendo com você. E hoje, gente, é um aperto de mão fechado. Passa 10 segundos e você esquece do que você falou e prometeu. Então, do fio de bigode, né, antes era o fio do bigode. E isso, de onde que vem? É interessante, não sei quantos conhecem dessa história. O fio do bigode, que era aquela coisa de eu fechar um negócio, eu tiro um pedaço do fio do meu bigode. A maioria, lá atrás, né, tinham os bigodes, todo mundo tinha um bigode, né? Não tinha ninguém sem bigode, e geralmente aquele bigodão. E eles fechavam o negócio no fio do bigode. Por que fio do bigode? Porque quando eles fechavam o negócio, eles falavam by God. Sabe o que quer dizer by God? Por Deus. Daí by God, bigode. Então, a origem da palavra bigode é de by God. Alemão. Acho que é um dialeto, se não me engano. Acho que não é alemão. Quem conhece aí, acho que é by God. Por Deus. Então era quase um juramento. Eu fechava um negócio e falava, fechei com o maneco aqui, by God, por Deus. Aquilo era uma palavra empenhada, tinha muito valor de qualquer contrato. Formalizado, reconhecido em cartório, enfim, homologado pelo juízo, não tem. Era um compromisso. E hoje? O cara fala, deixa eu comprar um estoque de fio de bigode e vou lá prometendo e não vou cumprir nenhum, né? Então, o by God, só para contextualizar, que o by God vem daí, o bigode vem daí. Dessa afirmação, quando fechava um acordo, quando fechava-se um compromisso. Né? E quando nós olhamos, né, provérbio português, não está na Bíblia isso, mas palavra dada, vida empenhada. Então assim, a minha palavra é minha vida. Eu empenho a minha vida em cumprir a minha palavra. Eu não vou prometendo, eu não vou assumindo compromissos
achando que aquilo não tem consequência ou que não vale nada. Eu empenho a minha vida naquilo. Isso em todas as nossas relações, né, gente? Quantas vezes nós prometemos para as nossas esposas, para os nossos pais, para os nossos amigos, né? E algumas vezes a gente promete e esquece. Mas outras nós prometemos já sabendo que nós não vamos conseguir cumprir. Né? Então, quer dizer, será que eu empenho a minha vida? Será que eu sou íntegro ao ponto de falar e cumprir? Ou falar, se eu não conseguir cumprir, eu avisar, eu renegociar aquela promessa? Né? Então isso é bíblico, isso é demonstração de caráter. Né? Outro ditado, né? Então numa promessa não cumprida, você pode sair perdendo. Aliás, uma promessa que você cumpra, você fala, puxa, prometi, mas fiz um mau negócio. Mas eu vou cumprir. Você perde como um homem, mas ainda assim você é um homem. Mas você pode sair vitorioso, não cumprindo a promessa, dando um jeitinho e enrolando, e sair vitorioso como um rato, mas ainda um rato. Então é um ditado forte aí que mostra essa questão da integridade, do valor de um homem. Né? E a gente sempre está falando, gente, que o valor do homem, a identidade do homem, né, o homem masculino, tem se perdido, tem se confundido no meio de todo esse ruído que nós ouvimos. Né? Então, às vezes você falar que eu sou um homem másculo, eu sou um homem íntegro, sou um homem com hombridade, e você fala assim, isso está por fora. Não, conservador. Né? Quer dizer, já vem uma série de críticas à figura do homem. Né? Então, nós vemos que cada vez que nós não cumprimos aquilo que nós prometemos, faz com que essa imagem do homem se deteriore mais ainda. Seja menos valorizada. Tá vendo? O cara não cumpre o que fala. Mas aquilo lá é um tratante. Puxa vida, né? E nós homens temos mais, não sei se é alguma coisa genética. Tem mulher que promete e não cumpre? Tem. Mas a mulher parece que valoriza mais isso do que o próprio homem. O homem parece que é comum, é cultural. Ah, não, fala ali. Fala para não cumprir. Né? E nós, quando nós olhamos para Cristo, em algum momento Cristo não cumpriu uma palavra que ele falava. Quando achavam que ele não iria, quando precisava algum milagre de Cristo, quando falavam, não, Jesus não vem. Falou que viria e não viria. Ele foi. Quer dizer, ele nunca deixou de cumprir. E nós, como seguidores desse Cristo, nós queremos imitá-lo, né? Também cumprindo a nossa palavra. Algumas frases aí que nós ouvimos ou falamos, combinado para amanhã às 10 horas em ponto. Sem falha. Em ponto. Gente, eu particularmente sou meio assim, neurótico com horário. Às vezes assim, se eu vou atrasar 5 minutos, eu ligo, eu mando uma mensagem, vou atrasar. Teve uma vez que um rapaz falou assim, tá, mas não precisa avisar, 5 minutos é... Eu falei, não, cara, eu marquei tal horário com você, eu me atrasei 5 minutos. Você me esperou 5 minutos, né? Mas isso é muito comum falar, e às vezes você fala, eu vou chegar às 11. Aí você fala assim, você pode chegar amanhã às 10? Combinado. By God. By God. E não cumpre. Quantas vezes as pessoas fazem isso conosco que a gente acha que isso é comum, é normal? Não é. Vamos casar no ano que vem. Quem é solteiro aí, né? O ano que vem não passa. Pode deixar. Promete até pro sogro, pra sogra. Não, pode deixar que nós vamos casar no ano que vem. Mas não tá nem aí, mas nem planejando casar no ano que vem. Enrolando a coitadinha, né? Então isso é comum de ouvir também. Te pago até sexta, sem falta. Não, e assim, você vê que é uma reafirmação, né? Podia ficar, te pago até sexta. Já seria uma promessa. E assim, sem falta, by God. Só não falou um mês nem um ano. Só não falou um mês nem um ano. Gente, isso a gente vai acostumando com isso e achando que isso faz parte do nosso repertório. Né? E não é.
Se eu não vou conseguir pagar até sexta, eu não vou prometer. Ah, mas se eu falar que não, o cara vai me dar um jeito, não sei o quê. É melhor você sair perdendo como homem do que você sair vitorioso como um rato. É melhor você enfrentar e falar, não consigo te pagar até sexta. Eu não vou prometer. Vamos tentar negociar outra coisa. É muito mais honroso, é muito mais verdadeiro fazer isso. Mas isso é o que a gente ouve, geralmente. Sem falta, e tem esse sem falta, né? No finalzinho ainda tem o sem falta, que é para reafirmar. Te entrego em 24 horas. 24 horas, põe horas ainda, né? E passa 72, passa 180, né? E nem satisfação. E a gente vai acostumando, a nossa consciência vai se cauterizando e achando que isso é cultural. A cultura da mentira, a cultura da promessa não cumprida, a cultura da palavra dada e não empenhada, e não valorizada, e não honrada. E se nós queremos fazer a diferença, nós temos que cuidar com isso, gente. Isso é muito importante. É algo que fica... É como se isso tivesse menos peso do que outras questões mais pontuais, outros pecados mais pontuais. Gente, isso é mentira, isso é falta de caráter, né? Fala para ele que ligo daqui a pouco, né? Você fala, mas isso aí, Murilo, isso é o quê? Se você sabe que você não vai ligar, ligo amanhã, ligo quando der, mas não daqui a pouco. E o cara fica esperando um ano lá e não vai ligar, né? Então você vê que isso faz parte do nosso palavreado. Filho, não vai doer nada. Eu sempre quis fazer com as minhas filhas um pacto, fiz um pacto com elas, assim, falar assim, não vamos mentir. Se doer, vamos falar que vai doer. Se tiver difícil, vamos falar que está difícil. E isso a gente procurou, sabe, manter com elas, assim, até o dia que quando uma mentiu, eu tive total autoridade de chegar e falar assim, alguma vez o papai mentiu para você? Não. Pois é. Nem quando ia tomar uma vacina. Ó, vai doer, pai? Vai dar uma picadinha, vai doer um pouquinho. Melhor do que falar, não vai doer nada, filha. Aí a filha olha pro pai e fala assim, meu pai é um mentiroso, né? Ele falou que não ia doer nada e eu confiei nele, porque era meu pai. Começa assim, gente, a perda da autoridade do pai, do homem, né, das pessoas. Amor, conserta a torneira no final de semana. Também, mais uma vez, não falou qual mês, né? Tem alguma coisa ali que... Não prometa, gente, não prometa. Lá em casa tem um negócio na geladeira que eu preciso trocar, que às vezes faz barulho. Eu comprei a peça, eu acho que já vai fazer um ano. Mas eu não prometi que ia ser no final de semana, porque tá dando, não atrapalha em nada e tal. Sempre quando faz o barulhinho, eu falei, preciso trocar aquele ventilador. Eu comprei faz um ano a peça, não parei ainda. Mas assim, se eu tivesse prometido, não, pode deixar, amanhã eu troco. Não sei o quê. Aí, qual que é a imagem que eu vou passar? Meu pai é um tratante, promete e não cumpre. Né? Isso a gente vai passando e vai deteriorando a nossa imagem, a nossa autoridade perante os nossos filhos também. Né? Indo para a palavra, né, nós vemos assim, em Êxodo, vamos ler aqui junto? Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Quando nós, quem sabe a história, né, do povo hebreu e tal, eles fizeram tudo que o Senhor ordenou? Não. Agora a pergunta assim, tudo errado. Quando eles responderam em uníssono, eles estavam com a intenção de fazer tudo que o Senhor tinha ordenado? O que vocês acham? Não? Talvez, como eram várias pessoas, talvez alguns, eu creio que alguns queriam. Não, vamos fazer tudo. Eles estavam com a intenção de fazer tudo. Outros foram bom, já que todo mundo falou, eu vou falar também. Vou fazer tudo, mas eu não empenhei minha vida nisso. Eu não quero fazer, nem estou pensando em fazer tudo. Mas eu creio que tinha gente aqui com coração, com intenção boa e que queria fazer tudo que o Senhor tinha ordenado. Né? Agora, quando você promete com a intenção de cumprir e não conseguir,
acontece, situações acontecem. A gente não tem controle sobre todas as nossas ações, muito menos reações. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer, os imprevistos, certo? Agora, quando você promete com a intenção de cumprir e não consegue, a gente não pode ficar envergonhado em tratar isso, em reconhecer e resolver isso de alguma outra maneira. Não deixar no ar. Sabe quando fica assim? Fica no ar. Prometi alguma coisa, não consegui. Fala, mas ele não ficou de fazer tal coisa? Aí quando você é cobrado, sabe que aí você explica, aí não dá, sabe? Aí já não tem mais o mesmo peso, né? Agora, quando você promete com a intenção de cumprir e não consegue, pedir perdão, procurar o credor ou a pessoa que você prometeu para chegar a um novo acordo. Olha, não consegui te pagar até sexta. Mas se isso você avisa, no mais tardar na sexta de manhã, não na segunda-feira. Certo? Eu sei que eu prometi para hoje, mas não consegui. Não consigo. Infelizmente, você me perdoa. Não consigo. Quero fazer um novo acordo com você. É muito mais honrado você fazer isso do que na segunda-feira você espera o cara ligar. Ele liga para você. Sabe o que é? É que aconteceu um imprevisto e eu não... Cara, por que você não me avisou então? Todo mundo aqui é devedor e é credor, né? Dependendo da circunstância. Você como credor, se alguém faz isso com você, se um devedor liga para você antecipadamente, como é que é o trato, gente? É diferente, por mais que você fica... Pô, mas assim, você vai lidar de forma diferente. O cara ele tá se antecipando. Mas, gente, isso é comum nas nossas relações? Quem aqui tem empresa, quem aqui lida, é comum? Você liga 1, 2 vezes, o cara não tá, fala que não está, você vai atrás, você aí promete, faz até confissão de dívida. Tem gente que faz confissão de dívida já sabendo que não vai pagar. Faz um acordo, não paga a primeira parcela. Já sabendo, empurrando com a barriga. Ah, mas todo mundo faz assim. É uma escolha, né? Quando liga, ela pergunta quem é, né? Quem é, exato. E fica bravo, né? E às vezes fica bravo porque está cobrando, né? Agora, não sei quantos já ouviram essa frase, né? Nunca prometa em uma tarde de sol o que você não poderá cumprir em uma noite de tempestade. Porque às vezes a promessa, numa situação ideal, fala assim, você consegue cumprir isso? Independente da circunstância? Não, eu acho que não. Então não prometa. Simples, não prometa. Porque vai depender de como. Se vai depender, não está dependendo de você, então é melhor você não prometer. Então às vezes você está muito feliz, né? Não, pode deixar, né? O mês foi bom. Vamos dar um exemplo aqui empresarial, né? O mês foi bom, aí você reúne os funcionários. Nossa, esse mês foi bom. Gente, porque esse ano a coisa está indo bem e todo mundo vai ter um bônus aqui, vai entrar, eu vou lançar um PLR aqui, vou distribuir os lucros aqui na empresa e tal. No outro mês vai ruim, o cara fala assim, ixi, ferrou, não vou conseguir. Ficou empolgado, né? E não fala nada. Chega no final do ano, e aí, cadê o... gente, vamos ter que... Começa o information, começa a enrolation. E não promete e quer enganar e quer dar um jeitinho de sair pela tangente. Então nunca prometa nada numa tarde de sol. Reflita. Né? Então, planeje antes de prometer, se você vai cumprir. Não prometa nada quando estiver muito alegre. Não responda nada quando estiver irritado e não decida nada quando estiver triste. Quantos erros, quantas decisões erradas nós temos por conta de nós não respeitarmos essas circunstâncias. Eu falei do alegre, né? Nossa, o mês foi bom. Eu vou doar dinheiro para todo mundo. Nossa, vai ser, né? Você está alegre com aquilo, aí você promete. Emocionado. Vou salvar o mundo. Nossa, vai resolver meus... Não faça isso, né? Não responda quando você estiver irritado. Melhor ficar em silêncio. Depois a gente fala sobre isso. Às vezes uma palavra, quando você está irritado, ela vai que ela corta, ela é uma faca, ela faz um estrago, né? E também não decida quando estiver triste. Quando você estiver desesperançoso, não decida nada. Más decisões vieram de uma
percepção errada de uma circunstância momentânea. Às vezes de uma situação momentânea, você fala assim, não, nossa, eu vou ter que vender minha casa. Às vezes é uma questão fácil de resolver. Quanto que vale a casa? Vale X. Então vamos vender por menos 2X, porque aí fala, puxa, que negócio que eu fui fazer. Desesperei, vendi minha casa e não precisava, era só ter negociado. Né? Por quê? Você decidiu quando você estava triste, você estava sem esperança muitas vezes. Então, gente, é só passar nessas peneiras que muitas decisões erradas nossas vão deixar de acontecer. Né? Na palavra, gente, se nós formos lá em Gênesis 27, todos conhecem aí, né, quando Esaú, Jacó, né, quer tomar o direito de primogenitura, e aí ele chega diante do seu pai, né, e se passa por Esaú, né? Então diz lá, e veio ele a seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça para que tua alma me abençoe. Tenho feito como me disseste. Estava passando a lábia no pai, querendo se passar para tomar o direito de primogenitura. Aqui, ele não faz uma afirmação, eu tenho feito tudo o que o Senhor me dissesse, parecida com aquela do povo hebreu, né? Nós vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. Então eu quero trazer aqui que qual era a intenção do coração dele. Não era uma intenção de cumprir alguma coisa, era uma intenção de usurpar, né? Então, quando nós prometemos na intenção de não cumprir, gente, isso talvez algum momento, para se livrar de uma situação, para se livrar de uma consequência, talvez a gente possa ter passado por algo assim. Eu vou prometer sabendo que eu não vou cumprir, pelo menos assim, não se fala nisso hoje. Deixa para falar daqui a uma semana, quando vencer o prazo da minha promessa. Então, quando você promete na intenção de não cumprir, o que é igual a desvio de caráter. Ah, mas é tão... Você está querendo prometer, você está querendo enganar, você está querendo usurpar, você está querendo induzir a erro, conscientemente, não foi uma falha circunstancial. Então, desculpa pela palavra pesada, pela frase, mas, gente, é falta de caráter. Se você promete com a intenção de não cumprir, peça misericórdia para Deus e fala assim, Deus, eu preciso, forja o meu caráter aqui, que eu estou sendo um mau caráter. E é bom que a gente está em homens aqui, né? Então fica fácil de falar, puxa, é isso. Vamos dar os nomes para as coisas certas, senão a gente fala assim, não, ele é só uma circunstância onde teve uma fraqueza tua. Não, se você fez de caso pensado, questiona se eu não fui um mau caráter naquilo, né? Então quero comparar as duas situações. Uma promessa não cumprida por uma circunstância que aconteceu, que fugiu do controle, mas com a intenção de cumprir. Coloque a cara, peça perdão, refaça os acordos e segue em frente. Agora, querendo tapar o sol com a peneira, eu vou prometer, sabendo que eu não vou cumprir, você expõe o seu caráter a ser questionado pelas pessoas. E vão questionar. Sabe aquela história do lobo, do lobinho lá, quando o pessoal brincava e olha o lobo. Aí quando você via, todo mundo saía correndo e cadê o lobo? Ah, não, é brincadeira. Brincadeira, né? Aí passava, olha o lobo. Todo mundo saía correndo com medo, cadê o lobo? É brincadeira. Aí de tanto fazer isso, olha o lobo quando tinha. Aí o pessoal, agora não tem. E todo mundo foi massacrado pelo lobo, porque no final tinha o lobo. Mas assim, o que não tinha era a credibilidade daquela pessoa, que várias vezes. Então quando você vai precisar, quando você está sendo real, verdadeiro, o que vai acontecer? Vai perder a credibilidade. Lá vem ele de novo. E não tem, gente, não tem, cá entre nós, não tem aquela pessoa que quando chega, fala, ixi, lá vem o, né? Aí você tem, lá vem, por quê? Você sabe da fama do cara. Então que Deus nos livre de nós sermos esse cara.
Eu não quero assim, lá vem o Murilo, já vai querer me enganar de alguma coisa, já vai querer me engambelar, já vai pedir alguma coisa que não vai conseguir cumprir, já vai pedir dinheiro emprestado que não vai conseguir pagar, já vai pedir... Não vai nem conseguir pagar, que não vai pagar porque ele já sabe que não vai ter, né? Então, isso mostra um desvio de caráter, que ele é diferente do que a gente busca falar da integridade, da inteireza, da hombridade, né? Então, sempre é falado aqui, o Nasser sempre afirma, né, a questão de sermos homens com hombridade, que está tão em falta, gente, na nossa sociedade, a hombridade, que é uma retidão, uma honradez, a integridade, uma inteireza, uma coerência nas palavras e nas ações. Então, toda vez que nós não empenhamos a nossa vida para cumprir aquilo que nós prometemos, nós estamos não sendo íntegros, não sendo inteiros. A gente está parcial naquele momento, depois você vê que é tudo desconfigurado assim a pessoa. Você fala, puxa, eu não sei quando ele está falando a verdade, não sei se ele vai conseguir. Agora, quando você sabe, para aquele cara, faz de olho fechado. Por quê? Porque ele honra aquilo que ele promete. Puxa, eu quero ser esse cara, eu quero ser esse exemplo para as pessoas, né? Lá em Eclesiastes 5, 4 e 5, então diz, vamos ler de novo para espantar aí a digestão? Vamos lá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Tá aí. Melhor não prometer, melhor ficar quieto. Você vai conseguir? Cara, não posso te dizer, não sei. Tem que avaliar. Então, assim, o que Deus fala? Né? O que aqui Salomão fala? Ele não gosta de tolos. Então, aquele que não cumpre, que promete e não cumpre, além desse desvio de caráter, quer dizer, mostra que é uma tolice, um tolo. Olha como Deus leva a sério essa questão da promessa, né? Então, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. Toda promessa que Deus fez, todas elas se cumpriram e vão se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir. Então, Ele valoriza isso. Ele quer isso de nós. Nós sabemos que nós somos falhos e imperfeitos. Por isso que Ele fala, é melhor você não prometer nada. Ele não fala assim, olha, você vai prometer tudo porque eu sei que você vai cumprir. Não, Ele sabe da nossa pequeneza. Ele fala assim, eu sei que tem coisa que você não vai cumprir. Então não prometa. Simples. É simples, né? Você consegue cumprir, prometa. Não consegue, não prometa. É um binômio fácil, né? De lembrar. Então Eclesiastes mostra isso. Né? Melhor que prometer é fazer, né? Hã? Melhor que prometer é fazer. Fazer, né? Então... Tem uma frase no C12 que a gente usa muito que é do maior que talk. Então quer dizer assim, o que você faz é o que importa. Então ele é maior do que falar. Fazer é maior do que falar. Então assim, então até tem a tradução que diz assim, o que importa é o que você faz, o resto é conversa fiada. Então é isso. O resto é balela. Né? Importa que a gente seja coerente naquilo que nós prometemos. Aqui vamos para a palavra. Também esse texto eu gosto muito. Né, que eu negritei alguns textos, algumas frases aqui, que mostram exatamente o que nós vivemos hoje. E aqui está falando, né, como que vão ser os homens ali, né, como que os homens vão ser. Então, peguei um trecho aí do versículo 21 a 32 em Romanos 1. Pois ainda que tendo conhecido Deus, então aqui está falando para quem? Não é para aqueles que não conhecem a Deus. Não é para quem, mas não conhece a Deus, está vagando. Tendo conhecido Deus, não o adoraram como Deus e nem sequer lhe agradeceram todos os seus cuidados diários. Antes, começaram a formar ideias absurdas. O resultado foi que as suas mentes insensatas se tornaram obscuras. Em vez de aceitarem a verdade de Deus, preferiram a mentira. Tornaram-se murmuradores, difamadores, cheios de ódio contra Deus, caluniadores, orgulhosos e presunçosos, imaginando constantemente novas práticas de maldade. Prometo já sabendo que eu não vou cumprir, uma prática de maldade.
sem respeito por pai ou mãe, falhos de senso comum, faltando a palavra dada nos contratos. Oral ou verbal. Se for escrito, eu cumpro. Se for verbal, eu não cumpro. Não importa. Contrato verbal ou por escrito, está faltando a palavra. Sem saberem o que é afeição natural, sem capacidade de reconciliação nem de tolerância, e conhecendo a justiça de Deus e o castigo de morte que as suas condutas merecem, continuaram na mesma. Não somente as fazem, mas também aprovam as que praticam. 2023. Certo? Eu continuo, eu sei que Deus, mas não dá para ser perfeito. Né? Ninguém está falando para ser perfeito, gente. Está falando para ter palavra. Né? Continuaram na mesma. Eu faço e ainda aprovo. Gente, a gente tem uma cultura de aplaudir o malandro, né? Pô, o cara é esperto, hein? Porra, olha o que o cara faz. Uau! Esse cara é... Né? Olha o que o cara é esperto, né? Aprova o que as praticam. Né? E, gente, a gente aqui está falando daqueles que conhecem a Deus. Acho que esse início aqui é o que determina tudo. Você fala assim, o homem, o gentil, o homem que não conhece a Deus, está longe de Deus. Você fala assim, tudo bem, tá. Quem conhece a Deus fazendo isso. Isso é que nós vemos por aí, né? A palavra coerente com gestos é a única garantia que podemos dar às pessoas. Qual garantia que nós podemos dar a alguém, gente? Lembra aquela propaganda que tinha? Não? La garantia soy yo, né? Pô, mas não tem garantia? La garantia soy yo, né? Então, essa garantia a gente não podemos dar. Mas a coerência, né, de você formar um testemunho, de ser alguém coerente, de alguém sincero, né? O significado de sinceridade eu acho muito interessante, né? Não sei quantos sabem, mas sincero quer dizer sem cera, né? Porque já viu quando um móvel trinca a madeira e tal? Então aí quando é feito o reparo, né? Então tem aquela fissura, aí é passado uma cera, tipo um verniz ali para esconder aquela falha, né? Então quando eu falo que eu sou sincero, quer dizer, eu não tenho uma cera escondendo alguma coisa, alguma imperfeição, né? Eu sou quem realmente eu mostro para as pessoas, né? Então, a palavra coerente com gestos é a única garantia que podemos dar de nós mesmos às pessoas. Então, que a gente possa valorizar isso, gente. Que a gente possa cumprir aquilo que Deus fala. Se você não vai cumprir, não prometa. Pode ser para quem for, pode ser para uma criança. Porque ali está ajudando a forjar o caráter daquela criança. Né? Uma vez eu estava numa fila de um evento assim, tinha uma família na minha frente e acho que era ingresso até 12 anos, era meia, um negócio assim, né? E aí estava com minhas filhas assim, e aí estava uma família na frente assim. Aí chegou no guichê, o cara falou assim, 2 adultos e 2 crianças, né? Aí o menino assim, pai, mas eu tenho 13. Falei, eu me envergonhei por ele, né? Falei, por causa de R$10, o cara grava na mente da criança que assim, é assim que vamos fazer, vamos levar vantagem. Pô, ganhamos. Você ganhou, mas saiu como um rato. Seu filho te viu como um rato. Que perdoem os ratos, né? Era melhor você perder R$10, quer dizer, eu falei, meu Deus, e assim uma família lá na frente. Pai, eu tenho 13, quase que o menino apanha por falar a verdade. O homem ficou bravo. Eu vi assim, eu fiquei olhando, sabe quando você fica olhando pro cara do cara assim, ele estava de costas assim, eu falei, deixa o cara virar, eu vou fulminar com o olho, né? Era o que eu podia fazer naquele momento, né? Para não arrumar briga. Mas assim, isso é comum, né? Então, quer dizer, não cumpre aquilo que fala, não é coerente com as palavras, né? Há uma incoerência total. E aí a criança cresce como? Né? Então, que Deus nos livre e que a gente possa ser luz nas palavras. Mesmo quando não tem um contrato firmado, reconhecido firma,
a gente possa honrar com o fio do bigode, by God, por Deus, né? Que a gente possa cumprir ou renegociar, pedir perdão por não conseguir cumprir. De preferência antes da data, né? Que Deus nos ajude, gente. Vamos orar? Senhor, Pai, a gente sabe que estamos num mundo, Pai, caído, sabemos que, Deus, certas práticas, Deus, são toleradas e até incentivadas, Deus. Mas nós queremos buscar, Senhor, uma retidão de caráter, Senhor, que seja, Deus, parecida, que seja almejada, Deus, com o caráter de Cristo, Senhor. Que em nenhum momento mentiu, que em nenhum momento prometeu e não cumpriu. E nós, como homens, Pai, queremos ter essa integridade, Senhor, essa inteireza de sermos coerentes, Deus, com aquilo que nós professamos e as nossas atitudes, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos constranja. Se há algo que a gente precisa consertar, se alguma promessa que nós deixamos no ar e que nós devemos o resultado e não fizemos, que a gente procure a pessoa, Senhor. Então nos constranja para que a gente tenha essa hombridade, Senhor, essa inteireza de cumprir os contratos, sejam eles verbais ou escritos, Senhor. Nos dê uma semana na Tua presença, uma semana abençoada, uma semana coerente com aquilo que a gente professa, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.